Os cristãos devem ser mansos e humildes. Parte 06, dia 8/5/2024. Por que as mulheres lutam com isso? Por que é tão humilhante ter que fazer o que um homem diz? A mulher tem suas próprias ideias sobre o que quer fazer. Minhas ideias são tão boas quanto as dele. Eu tenho meu orgulho, você sabe. Muitas mulheres são incentivadas pelos psicólogos humanistas modernos a serem autoafirmativas e a defenderem-se. Deus diz que o que é necessário é um espírito manso e quieto. Existem outras formas de autoridade ordenada às quais devemos nos submeter: filhos aos pais, empregados aos empregadores e etc. Nenhum de nós é livre para fazer exatamente o que quisermos. Todos nós precisamos aprender a mansidão e a humildade. Observe que devemos nos submeter primeiro a Deus. Não obedecemos ao homem quando ele nos diz para desobedecer a Deus. Atos 5:29. Mas ainda não estamos fazendo o que queremos? Fazemos primeiro o que Deus exige e depois o que as autoridades exigem. Fazemos o que queremos apenas quando permitido por Deus e pelas autoridades humanas adequadas. A solução para a nossa atitude teimosa e rebelde em relação à autoridade e a mansidão e a humildade. Devemos honrar os outros em vez de nos exaltarmos. Quem é verdadeiramente manso e humilde não menospreza nem negligencia as boas qualidades dos outros a fim de obter glória, honra e reconhecimento para si mesmo. Romanos 12:3. Não tenha uma opinião mais elevada sobre si mesmo do que deveria, mas pense sobriamente. Pense para ter bom senso. Seja honesto e realista ao avaliar-se em comparação com os outros. É fácil pensar que somos mais capazes que os outros, que temos ideias melhores que os outros, que merecemos maior honra que os outros, quando este pode não ser o caso especificamente. Admita suas fraquezas e principalmente seus pecados. A maioria das pessoas tende a ignorar seus próprios pecados ou minimizar a seriedade deles. Quando faço alguma coisa é uma fraqueza ou deficiência de personalidade. Quando você faz a mesma coisa, é pecado. Já mostramos que somos todos pecadores. Nenhum de nós merece a honra da vida eterna mais do que qualquer outra pessoa. Aprecie as boas qualidades dos outros. Outras pessoas têm pontos positivos e muitas vezes são melhores do que nós em algumas áreas. Tendemos a exagerar nossos próprios pontos positivos e a exagerar os pontos negativos de outras pessoas. O fato de termos habilidades diferentes de outras pessoas não significa que sejamos mais importantes que elas ou mais dignos de honra que elas. Dê crédito a Deus pelos pontos positivos que você tem. Pense sobriamente como Deus tratou cada um. Se uma avaliação sóbria mostrar que você tem habilidades e retidão, lembre-se que você poderia facilmente ter nascido em circunstâncias muito mais carentes. E você é justo apenas porque Deus perdoou os pecados que você cometeu. Dê glórias a Deus. Romanos 12:16. Não se preocupe com coisas elevadas. Não seja sábio em sua própria opinião. Uma pessoa humilde não se concentra em causar uma grande impressão nas pessoas ou em receber glória e honra. Algumas pessoas não aceitarão qualquer trabalho, situação ou relacionamento, a menos que pensem que isso as exaltará aos olhos dos outros. O que as pessoas vão pensar? Dê-lhes um trabalho que os eleve diante das pessoas e eles o farão. Dê-lhes um trabalho que ninguém conhece e ele nunca será feito.
ou será feito apenas a contragosto? A pessoa humilde aceitará qualquer tarefa pela qual possa ajudar as pessoas. Não importa quão humilde essa tarefa seja aos olhos dos homens. Ele se associará com qualquer pessoa que ele possa ajudar e que o ajude a servir a Deus, mesmo que o mundo não exalte essas pessoas altamente. Romanos 12:15. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Algumas pessoas são orgulhosas demais para ficarem felizes quando outras pessoas recebem honra e respeito. Eles acham que a honra deveria ter vindo para eles. Alguns são orgulhosos demais para realmente lamentarem quando outras pessoas têm problemas. Eles acham que essas pessoas mereciam isso. Uma pessoa humilde fica sinceramente feliz quando as pessoas recebem o que é realmente bom para elas, pelo padrão de Deus, e chora sinceramente com as pessoas que estão perturbadas. Lucas 18, 9-14. Devemos servir às necessidades e interesses dos outros. Uma pessoa humilde está disposta a se incomodar para ajudar os outros. Ele está disposto a renunciar aos seus próprios desejos para que outras pessoas possam receber o que precisam. Amém. Tem continuação.